O que você acha quando chegará a era da singularidade tecnológica? Talvez ela já esteja batendo a nossa porta, ou será que, sem perceber, já estamos vivendo nesse futuro? Dos filmes de ficção científica, essas perguntas têm um fundamento real, afinal, isso já está muito próximo. James Webb e outros telescópios que estão planejados para serem lançados em órbita em breve podem detectar sinais não só biológicos, mas também tecnossinaturas em planetas potencialmente habitáveis. O que isso significa, falando em linguagem comum? Isso significa que os telescópios modernos não são apenas capazes de monitorar o espaço do universo, encontrando sistemas estelares globais e galáxias, mas também podem enxergar estruturas menores. Eles são capazes de detectar até mesmo tecnossinaturas, ou seja, a luz de megacidades alienígenas ou estruturas técnicas, caso essas apareçam em seu campo de visão. Por isso, nada impede que procuremos sinais semelhantes, por exemplo, no sistema de Próxima Centauri. Ficção científica, você vai dizer, nada disso. Isso já é possível agora, graças aos equipamentos mais modernos com os quais James Webb está equipado. Em particular, vale a pena prestar atenção ao espectrógrafo Mid-Infrared Instrument, pois é ele que, através do véu de anos-luz, é capaz de detectar luz artificial em planetas que orbitam estrelas distantes. O que tal descoberta significaria se acontecer? Detectar tecnossinaturas mostrará que há uma civilização dominante no corpo celeste com suas conquistas tecnológicas. Anteriormente, os equipamentos terrestres não eram capazes de detectar tais sinais. Portanto, isso é um avanço significativo que nos promete uma gama inteira de possibilidades de descobertas num futuro próximo. Mas a atividade de James Webb é apenas o começo, por assim dizer, o gatilho do progresso. Daqui a alguns anos, será lançada tal observatório astronômico, telescópio extremamente grande, o telescópio extremamente grande, que enxergará mais longe e verá mais graças ao seu espelho de quase 40 metros, composto por 798 segmentos. O projeto, que custa bilhões de euros, promete revolucionar nossa compreensão do universo. Seu sistema óptico adaptativo exclusivo é capaz de um nível de detalhamento altíssimo que nenhum outro telescópio terrestre conseguiu alcançar até agora. Atualmente, nossos astrônomos se parecem com crianças do primeiro ano, que estão apenas começando a aprender os fundamentos da ciência, timidamente levantando o véu dos mistérios do macrocosmo. Porque os cientistas depositam suas esperanças justamente no telescópio extremamente grande, além de estar equipado com aparelhos de alta tecnologia, suas lentes são capazes de enxergar 100 milhões de vezes mais do que o olho humano e 13 vezes mais do que qualquer um dos grandes telescópios modernos. Situado em meio ao deserto do Atacama, a 130 quilômetros do povoado mais próximo, está a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. O telescópio extremamente grande será capaz de encontrar vestígios de plantas e outros sinais de vida nas superfícies de planetas que nem sequer conseguimos enxergar. Ele está equipado com espectrógrafos e câmeras de última geração, que literalmente atravessarão o tempo, pois serão capazes de rastrear a distribuição da matéria no universo desde o momento do Big Bang. Isso é possível? Afinal, até poucos anos atrás, os cientistas ficavam felizes com qualquer imagem borrada de alguma estrela distante ou de um ponto quase imperceptível em um planeta passando pelo disco desse astro. E agora nem é preciso esperar o lançamento de um telescópio extremamente grande. O próprio James Webb é capaz de encontrar fontes de luz artificial, vindas, por exemplo, de cidades alienígenas localizadas no sistema de Próxima Centauri ou em qualquer outro local a essa distância. Um fato interessante, o James Webb Space Telescope também pode monitorar assinaturas na Terra. Observando atentamente megacidades como Nova York, Tóquio, Buenos Aires ou Hong Kong, você nem imagina o quão poderoso é esse avanço científico e tecnológico. Pense nisso. James Webb, pela primeira vez entre os telescópios de sua família, é capaz de filtrar a luz natural e artificial. Claro, se esse parâmetro pode ser detectado e classificado na superfície da Terra, então é perfeitamente possível fazer isso também ao observar Próxima B. O que esse tipo de monitoramento pode oferecer aos cientistas da Terra graças aos dados obtidos pelo James Webb e outros telescópios? Depois dele,
Ao detectar tecnossinaturas, ou seja, vestígios de iluminação artificial em outros planetas, é possível tirar conclusões sobre os avanços tecnológicos de civilizações distantes, sua escala e os tipos de mecanização. Esse é mais um passo em direção à singularidade tecnológica, ou melhor, ao seu limiar. A humanidade entrará nesse estado quando lançar o primeiro computador quântico funcional, neste momento, até mesmo para a mesma Próxima Centauri. Se tentássemos contatar seus habitantes ao detectar tecnossinaturas em um planeta habitável, a mensagem levaria cerca de 4 anos para chegar. Mas com um computador quântico, será possível se comunicar com qualquer ponto do universo literalmente em tempo real. Agora, um computador quântico completo é um dispositivo anestésico. Houve um tempo em que até o automóvel parecia fantástico. Não precisamos ir longe. Ainda em 2016, as capacidades de James Webb eram discutidas como algo inacreditável. Em particular, os cientistas ficaram impressionados com a forma como o telescópio estudaria as superfícies dos exoplanetas e com o nível de detalhamento desse processo. Agora, em 2024, esse futuro inacreditável chegou. Mas, para ser justo, vale ressaltar que as lentes dos telescópios relativamente primitivos, já naquela época, muitos anos atrás, estavam voltadas justamente para a Próxima B, como o exoplaneta mais próximo de nós, onde potencialmente pode existir vida em alguma forma. Assim, com as capacidades do James Webb e dos telescópios que serão lançados futuramente, o estudo da superfície desse planeta, assim como de sua órbita, se tornará uma das principais prioridades das atividades dos observatórios orbitais e terrestres. Por que a Próxima B foi escolhida como alvo para estudo e monitoramento? Será que foi apenas por estar relativamente perto do sistema solar? Esse é o motivo mais óbvio, mas se analisarmos mais a fundo, fica claro que Próxima B está na zona de Cachinhos Dourados, ou seja, no setor habitável da sua estrela Próxima Centauri. Ou seja, a vida poderia muito bem ter se desenvolvido lá. O planeta foi descoberto no verão de 2016 usando o método dos hóspedes, baseado na observação das linhas espectrais da estrela. A distância de Próxima B até sua estrela é de pouco mais de 7 milhões de quilômetros, mas como a anã vermelha tem baixa luminosidade, o corpo celeste recebe exatamente a quantidade necessária de energia e calor para manter água em estado líquido na superfície. Até agora não sabemos se esse planeta é habitável. Há preocupações devido aos constantes ataques de radiação de alta energia enviados à superfície de Próxima B pela estrela-mãe. Esse 60 vezes maior do que na Terra. E a quantidade de radiação de raios X que atravessa o planeta é 400 vezes maior do que na Terra. E isso considerando que Próxima B não possui um campo magnético próprio, ou seja, ela está absolutamente indefesa diante de sua estrela. Mas será que isso pode ser um obstáculo para o desenvolvimento da vida, caso exista uma civilização de alta tecnologia na superfície? Por exemplo, na Terra, as pessoas se protegem da radiação excessiva com fluorescência biológica. Então, nada impede que os habitantes altamente desenvolvidos de um planeta inventem algo semelhante. Há 7 anos, equipamentos terrestres registraram explosões poderosas em Próxima Centauri. Se houvesse vida no planeta, um evento assim poderia ter esterilizado totalmente o corpo celeste. Também é importante saber se existe atmosfera em Próxima B. Por que nos fazem essa pergunta? Como o planeta está em captura de maré com sua estrela, um lado dele está sempre em noite eterna, enquanto o outro está em dia constante. Se não houver atmosfera, a vida, como entendemos, é impossível no planeta, pois de um lado haverá um deserto escaldante e do outro um deserto gelado. Já a atmosfera distribuiria melhor o calor, tornando a superfície de Próxima B menos inóspita e extrema. Tudo isso são versões de aventuras. Quem pode dissipar completamente todas as nossas dúvidas é James Webb e seus sucessores. Foi ele quem deu início a uma nova era no estudo dos exoplanetas, observando-os literalmente sob uma lupa. Aliás, o telescópio já conseguiu detectar biossinaturas em um dos planetas distantes, chamado K218b. Entre as biossinaturas, o ozônio é o mais importante por ser marcador de possível vida na superfície do planeta.
surgindo como resultado de processos biológicos no corpo celeste. No entanto, falando sobre o planeta K218b, além das bioassinaturas, que aliás são bem modestas em quantidade, até agora nada mais foi encontrado. Não houve nenhum sinal de luz artificial, por exemplo. Mas será que isso basta para indicar uma civilização inteligente? K218b, por exemplo, pode ser um planeta oceânico com megacidades ocultas sob quilômetros de água. É exatamente por esse motivo que não vemos o fundo luminoso emitido por eles. Além disso, o objetivo de James Webb é detectar vida em geral, mesmo que ela esteja no nível de bactérias ou plantas. Isso ainda seria uma descoberta incrível, especialmente considerando o silêncio secular do universo, apesar de nossas buscas persistentes por qualquer sinal de vida além da Terra. Mas será que James Webb é capaz de detectar vestígios quase imperceptíveis de vida a distâncias tão enormes? Podemos afirmar com confiança que sim, e tudo isso graças ao hardware desse telescópio único. Por exemplo, ele possui um sensor de orientação precisa, o Fine Guidance Sensor, que permite obter imagens de altíssima qualidade, além de uma série de espectrógrafos que operam na faixa do infravermelho. Novamente, o já mencionado MIRI é capaz de ver não apenas bio- e tecnossinaturas, mas também o desvio para o vermelho de galáxias extremamente distantes, cometas quase imperceptíveis atravessando o espaço e até mesmo os menores objetos do cinturão de Kuiper. Mas até mesmo as capacidades de James Webb, o pioneiro de um novo nível na busca por vida extraterrestre, podem parecer insignificantes com o tempo. Por exemplo, o sucessor do James Webb Space Telescope é o LVA, um telescópio revolucionário de nova geração, cujo altíssimo poder de resolução angular permitirá encontrar mundos habitáveis com facilidade, através do monitoramento detalhado de suas atmosferas. Esse telescópio também está planejado para ser colocado em órbita da Terra, para que nenhuma interferência atrapalhe seu funcionamento. De qualquer forma, cada um dos telescópios já existentes ou apenas planejados para lançamento no futuro, James Webb Space Telescope, telescópio extremamente grande, LVA, dará uma contribuição significativa para o estudo do universo e a busca por vida em suas vastas extensões. Alguns observatórios vão se dedicar a mundos e galáxias mais distantes, enquanto outros vão estudar aquilo que está literalmente bem debaixo do nosso nariz. Aqui está, por exemplo, como soa a nuvem de gás quente que está ao redor do buraco negro no aglomerado de galáxias de Perseu. De qualquer forma, vivemos em uma época incrível, em que a cada ano a visão tradicional do mundo e seus limites vão se expandir. Para onde essas descobertas levarão a humanidade? Será que a busca por vida extraterrestre não se tornará o começo do fim da nossa civilização? Tente responder a essas perguntas nos comentários. Quando falamos sobre telescópios espaciais, provavelmente os primeiros que vêm à sua mente são o Hubble e o James Webb. Mas você sabe algo sobre o telescópio? Chandra é um observatório espacial que começou a operar em 23 de julho de 1999, ou seja, em 2024. Chandra comemora seu 25º aniversário e, em homenagem a isso, a National Aeronautics and Space Administration compartilhou conosco várias imagens de objetos que Chandra estudou ao longo desse período. Por isso, convidamos você a observar mais de perto essas imagens que, sem exagero, são fantásticas. Desde os restos de supernovas até regiões de formação estelar, que mistérios do cosmos Chandra revelou para nós. À sua frente está a nebulosa do Caranguejo, que consiste em fragmentos deixados após a explosão brilhante de uma supernova. O núcleo da nebulosa é um pulsar, que na própria imagem aparece como um ponto branco brilhante, cercado por uma nuvem violeta. Concorde, a nebulosa do Caranguejo lembra bastante um cogumelo. Também apresentamos a vocês uma imagem da nebulosa feita por outros telescópios, a imagem da nebulosa e Hubble. Vamos passar para a nebulosa. Órion é uma das regiões de formação de estrelas mais próximas do nosso planeta. Só olhe para esse aglomerado de estrelas rosas e brancas. Aqui,
Vemos também um clarão de uma nuvem vermelha que se destaca bastante no fundo geral. E como um bônus para você, aqui está a nebulosa de Órion. No espectro infravermelho do Hubble, os olhos galácticos NGAC 4438 e 4435 na lente do Chandra, vemos uma nuvem violeta bem definida perto da galáxia NGC 4438. Sua irmã NGC 4435 está localizada na parte central da faixa branca e também está cercada por um anel violeta. E aqui já vemos uma cena completamente diferente pelos olhos do telescópio Observatório Europeu do Sul. O Chandra permite observar muitos objetos cósmicos de um ângulo totalmente diferente. Na galáxia Via Láctea, há uma nebulosa bastante incomum chamada pata de gato. Se você olhar de perto, ela realmente lembra a pata de um gato. Vemos um aglomerado de estrelas em tons de neon violeta e branco. Chandra conseguiu nos mostrar muitas estrelas jovens. Você também pode observar essa nebulosa incomum graças aos telescópios Observatório Europeu do Sul, Max Planck Gesellschaft e Spitzer. Agora vamos analisar mais detalhadamente o centro galáctico da Via Láctea. Essa região é bastante difícil de estudar, pois há um enorme acúmulo de poeira e gás. No entanto, os raios X de Chandra conseguiram penetrar no interior. Nas imagens, vemos nuvens de gás quente. Veja a mancha brilhante no canto inferior direito. Essa é outra região de formação de estrelas, Sagitário C. Abriu amplamente suas asas. A nebulosa da Águia, você pode conhecê-la pela famosa imagem fornecida pelo Hubble. Chandra nos mostrou o brilho das estrelas jovens, um leve brilho nebuloso e aglomerados de poeira, e agora é a vez da nebulosa do morcego. A própria nebulosa é um reflexo do disco de uma estrela jovem. O Batman poderia adotar a nebulosa do morcego como símbolo. Legendas por Di Matorzok. Vamos dar uma olhada mais de perto na galáxia espiral NGC 7469. Sua característica especial é que nela podemos observar um buraco negro. Nos raios X do Chandra, esse objeto se parece com isso. Esse ponto roxo é a radiação de raios X justamente do gás quente que se acumulou ao redor do buraco negro. É assim que a galáxia aparece nas lentes do Webb e do Hubble. Temos pela frente mais um buraco negro, que está localizado na parte central de Centaurus A. Dele partem fluxos que se transformam em uma dispersão de estrelas. Nas imagens pode-se notar uma esfera azul semitransparente, que também se formou sob a influência do buraco negro. E aqui está o aglomerado de galáxias na constelação de Virgem. Nas imagens fornecidas pelo Observatório Espacial Chandra, vemos inúmeras galáxias na forma de pontos brancos e aquelas que possuem anéis luminosos. Vemos uma faixa neon-violeta que é um aglomerado de gás quente. É assim que o aglomerado de galáxias aparece nas imagens de outros aparelhos. Esta é a estrela massiva e brilhante Wolf-Rayet 124. O tom rosa pálido e o brilho do astro no centro fazem com que o objeto se pareça muito com uma borboleta que abriu suas asas em pleno voo. Na imagem feita com radiação de raios X, podemos observar várias estrelas que cercam a Wolf-Rayet 124. Veja como outros aparelhos de pesquisa mostraram a Wolf-Rayet 124. Esta é a nebulosa formada pelos restos da supernova G20 e 1509. Na verdade, são fragmentos de uma estrela que se despedaçou devido à explosão de uma supernova. A nebulosa é cercada por raios X. E aqui está o aglomerado que restou da explosão de uma estrela.
Essa esfera em expansão de matéria e energia é a supernova Cassiopeia A. Na radiação de raios X, podemos ver as ondas de choque da explosão. NGC 3532, que também é chamado de Poço dos Desejos. Este é um aglomerado de estrelas com cerca de 300 milhões de anos de idade. As estrelas aqui são absolutamente diversas, maiores e bem pequenas, laranjas, violetas, dourado, amareladas e brancas. NGC 6872 é uma galáxia espiral, que está conectada a uma galáxia menor. Esta última, provavelmente, possui um buraco negro em seu interior, para o qual está retirando gás da NGC 6872. Certa vez, o astrônomo Edwin Hubble descobriu a bela nebulosa planetária HB5, que representa a fase final de uma estrela semelhante ao Sol. O telescópio Chandra captou a radiação de raios X desse objeto, e aqui está uma imagem da HB5 feita por Hubble. Há também uma imagem de rádio bastante incomum, feita pelo Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Trata-se de uma ejeção de uma estrela de cor amarela, que é monóxido de carbono. Agora prepare-se para ver Júpiter em uma forma incomum. Podemos notar manchas roxas. Isso é a aurora polar em raios X, que surge como resultado da colisão dos gases da atmosfera com partículas de alta energia, além dos raios X registrados pelo telescópio Chandra. Se você olhar com atenção, verá um anel azul ao redor do planeta. A variedade de objetos cósmicos de diferentes formas e tamanhos faz parte da nossa realidade nos vastos espaços do universo. Nébulas e aglomerados de galáxias como esses parecem ter saído da ficção científica, e graças ao telescópio Chandra, conseguimos ver tudo isso. As notícias dos confins do espaço continuam chegando. Por exemplo, você sabia que uma misteriosa cometa chamada C2000-2023 A3K Jinshan Atlas está vindo em nossa direção? O que torna esse objeto tão especial? Antes de tudo, vale mencionar que nós observamos cometas em nosso céu estrelado muito raramente, embora o último tenha sido relativamente recente, em 2020, chamado C. 2020 F3 Neowise. Porém, nosso cometa será bem mais brilhante e claramente visível no hemisfério norte. C. 2023 A3K Jinshan Atlas. Ela será tão visível também porque terá uma cauda longa verdadeiramente magnífica. Esse núcleo ela vai derreter ao se aproximar do Sol. Como eu gostaria de ver esse espetáculo incrível com meus próprios olhos. Você provavelmente percebeu que o nome do cometa é muito longo, e isso não é por acaso. Atlas, porque foi um telescópio com esse nome que detectou esse objeto pela primeira vez. Isso aconteceu em fevereiro de 2023, bem recentemente. Atlas está localizado na América do Sul. Uma das suas características é a detecção precoce de objetos que podem colidir com a Terra, principalmente asteroides. Naquela época ainda não estava claro que o telescópio havia detectado exatamente um cometa. Ainda não estava claro, porém foi possível descobrir que o objeto estava aproximadamente entre Saturno e Júpiter. Depois, cientistas constataram que o cometa já tinha sido visto antes, em janeiro de 2023, no observatório Qi Jinshan, na China. É daí que veio o nome Qi Jinshan. No nome, A3 também indica quando o cometa foi descoberto, ou seja, na primeira metade de janeiro. A3 nos diz que é a terceira metade. Um objeto semelhante descoberto nesse período. A letra C indica que o cometa não é periódico, ou seja, passa pelo sistema solar apenas uma vez, ou então, para que ele passe novamente, deve-se passar muito tempo. Desde a sua descoberta, o cometa passou a ser observado de perto pelos cientistas. Sua velocidade inicial era cerca de 80 km por segundo e estava muito longe da Terra. O cometa está mais perto e o interesse por ele só cresce.
Qual foi o caminho que o cometa percorreu durante todo esse tempo? E aqui, precisamos nos familiarizar com o conceito de magnitude estelar. Ela indica o nível de brilho de um objeto. Quanto menor o valor, mais brilhante é o objeto. Em agosto, o cometa A3 tinha magnitude 6 e estava invisível. No fim do mês, sua magnitude era 7. Quando o cometa estiver próximo da órbita de Vênus, teremos a oportunidade de observá-lo, mas somente se estivermos no hemisfério sul. Lembre-se do cometa Ison ou cometa Ison 2012 C1. Quando ele foi descoberto em setembro de 2012, quase imediatamente foi chamado de cometa do século. Todos aguardavam ansiosamente sua aproximação do Sol, pois ela deveria ser especialmente brilhante, uma das mais brilhantes, se não a mais brilhante cometa da história do espaço. As expectativas eram altas, mas todos se desapontaram. Em 28 de novembro de 2013, ocorreu o máximo de aproximação de Ison com o Sol. Naquela época, para o grande horror dos cientistas, foram registradas mudanças significativas na estrutura do cometa devido à influência gravitacional e térmica. A massa diminuiu rapidamente e Ison se fragmentou em pedaços menores. Depois soube-se que o núcleo se desintegrou cerca de 3,5 horas antes do periélio. Como resultado, só restaram partes apagadas do cometa que não tinham nada de especial. E quantas esperanças havia? Vale destacar que as situações dos cometas A3 e Ison diferem. O A3 ficará 50 vezes mais distante do Sol no ponto mais próximo que o Ison. Assim, nesse aspecto, podemos ficar mais tranquilos, mas esse não é o único ponto interessante. Entre os dias 9 e 12 de outubro, pode ocorrer uma dispersão direta com o A3, o que fará com que o brilho visível do cometa aumente drasticamente. A luz, nesse fenômeno, passa através da poeira. O gás é puxado e retorna para o lugar de onde veio. Com o Sol ao fundo, o cometa parecerá ainda mais brilhante. Na verdade, da nossa perspectiva, ela pode simplesmente se fundir com o Sol. Algo parecido podemos ver na imagem de Saturno que Cassini nos forneceu. Devido à dispersão direta, os anéis externos mais tênues parecem mais destacados nesse caso. No período de 9 a 12 de outubro, A3 atingirá um alto nível de brilho, com magnitude estelar de -3, e tudo isso devido à dispersão direta, sendo esse um recorde de brilho na história dos cometas. Aqui, por exemplo, a famosa cometa Hale-Bopp teve uma magnitude estelar máxima de -1,8 e para outras cometas esse valor é ainda menor. A teoria do universo em expansão é, pode-se dizer, a rainha de todas as teorias cosmológicas. É o fundamento do nosso conhecimento sobre o cosmos. Os cientistas gastaram muito esforço e tempo para finalmente chegar a esse conhecimento. No entanto, como um raio em céu azul, surgiram dados que gritam que, na verdade, não há nenhuma expansão acontecendo no universo. Ele é simplesmente imóvel e plano, como Einstein supôs certa vez. Mas será que isso significa que nossa compreensão do universo está completamente errada? E quais novidades o telescópio James Webb nos trouxe? O telescópio James Webb nos forneceu dados sobre alguns objetos cósmicos que não se encaixam nas teorias cosmológicas padrão. Por exemplo, ele descobriu que galáxias extremamente distantes passam por etapas de sua evolução em um ritmo diferente de outras. Vamos pegar a galáxia GNZ 11 como exemplo, graças ao James Webb. Descobrimos que dentro dela há um buraco negro. Tudo bem até aí, mas esse buraco negro é massivo demais. Para uma galáxia dessa idade, ou seja, no período após o Big Bang, ela simplesmente não poderia ter se tornado tão enorme. E isso não é um caso único. Cada vez mais, começaram a encontrar em outras galáxias elementos que também não poderiam ter se formado. Se levarmos em conta a distância da galáxia e os modelos aceitos de reações termonucleares. Qual é a razão disso? Será que as teorias básicas da cosmologia estão erradas? Por muito tempo, as galáxias foram estudadas por Hubble e ele justamente confirmou a teoria principal da evolução. No cosmos, as galáxias começaram a se formar dentro de 1 bilhão de anos após o Big Bang. E agora vemos que James Webb nos forneceu dados completamente opostos quanto à precisão do trabalho desses telescópios. Não há dúvidas, então, a que isso se deve.
Ou estamos falando de certos pontos cegos, lacunas nas nossas teorias? Para começar, vamos falar sobre todas as etapas da formação das primeiras galáxias. Então, por assim dizer, a matéria escura era responsável por isso. Mais precisamente, sua influência gravitacional fez com que o gás começasse a se acumular nos embriões das galáxias, o que levou ao surgimento das primeiras estrelas. Como o universo era muito pequeno naquela época, de acordo com a teoria padrão, não havia espaço suficiente para todos os objetos, então muitos deles começaram a se fundir sob a ação da gravidade. Isso fez com que as primeiras galáxias não tivessem uma estrutura definida. Elas mal lembravam as galáxias modernas, eram amorfas e nem tão grandes assim. Você lembra? O universo era bem menor naquela época. Esses objetos são visíveis nas imagens do Hubble, mas para determinar sua idade exata, foi necessário avaliar a qualidade fotométrica, o que não foi possível de imediato. Desvio para o vermelho, o que isso significa? No universo, que está em constante expansão, todos os objetos se afastam da Via Láctea, exceto aqueles que têm uma ligação gravitacional com ela. Se uma galáxia se afastou para uma distância maior, o desvio para o vermelho no espectro se torna maior. Esse método não pode ser aplicado a galáxias de baixa massa, pois não conseguimos obter o espectro delas. Aqui, precisamos usar outro método: observar os fluxos de radiação através de vários filtros de luz diferentes. E então, descobriu-se que as galáxias estudadas se afastaram de nós a uma distância considerável. O desvio era tão forte que o Hubble percebia a luz visível emitida por elas como ultravioleta. As capacidades do Hubble, nesse caso, não eram ilimitadas. Por isso surgiu a necessidade de lançar um equipamento mais avançado, que fosse sensível à faixa do infravermelho. Como já mencionamos, James Webb nos forneceu os dados. Pudemos observar a galáxia junto com aqueles elementos cuja luz era absorvida pela poeira interestelar nas imagens do Hubble. No final, simplesmente obtínhamos imagens mais nítidas, nas quais a própria galáxia adquiria uma forma mais compreensível. Podemos notar isso se compararmos as imagens dos mesmos objetos feitas por dois telescópios. A diferença é óbvia, não é mesmo? Graças a James Webb, descobrimos que as galáxias espirais predominam no universo. Elas representam até 42% do total. Em segundo lugar estão justamente as galáxias irregulares, seguidas pelas elípticas e outras. Ou seja, sabemos com certeza que há muito mais galáxias espirais no universo do que se pensava originalmente. E aqui surge um fato controverso. À medida que nos afastamos da Via Láctea dentro de sistemas cuja massa estelar ultrapassa 1 bilhão, a proporção dos tipos de galáxias quase não muda, e isso, mais uma vez, vai contra as ideias estabelecidas sobre a formação das galáxias. Por enquanto, temos duas opções de explicação: ou as estruturas se formam muito mais rápido do que pensávamos, ou as colisões entre galáxias, na maioria dos casos, não têm grandes consequências. Mas será que isso pode realmente ser explicado dessa forma? Essa é uma pergunta à qual ainda precisamos responder. Além disso, além da predominância das galáxias espirais, a quantidade de galáxias de forma regular é muito maior nas regiões distantes do universo. E esse é um fato bastante interessante, que também precisamos explicar. Compreender como o nosso universo se forma, como as galáxias surgem e se desenvolvem, é muito importante, pois isso é a base de toda a ciência cósmica. Graças a esse conhecimento, também podemos entender se é possível a existência de um planeta semelhante à Terra em outras galáxias. James Webb nos trouxe muito material para reflexão e esperamos muito que a imagem do universo se torne mais clara para nós. E você, o que acha? Em quanto tempo vamos desvendar esse enigma interessante?